Esse estudo aqui, essa série, né, sobre o governo, é uma série mais curta. Será uma série mais curta, mais breve, e depois iniciaremos uma série um pouco mais intensa. Continuaremos a série do Pacto Eterno, mas depois dessa do governo, durante a semana, na quarta-feira, começaremos uma série, se Deus quiser. O conteúdo já está pronto, mas falta só alguns ajustes, né? Revisão do assunto e o PowerPoint, as imagens, essas coisas. E vai se chamar, o nome da série, O Caminho da Apostasia. E vai ser uma série bem intensa, com muita coisa, muita informação importante sobre nossa igreja, sobre coisas que o Espírito de Profecia avisou que iria acontecer e que já estamos vivendo. Então, orem para que a gente possa, assim que terminar essa série de estudos sobre o governo, sobre liberdade religiosa, possamos começar essa outra série. Então, vamos fazer a oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por mais esse momento, por mais essa oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos, aqui reunidos online, para estudar um pouco mais da mensagem que o Senhor deu para o teu povo. Essa é uma mensagem que é muito antiga, que temos passado por alto, como deveríamos nos aprofundar mais para entender o que está por vir nesse mundo. E como não cair nos enganos relacionados a esse assunto, que muitos já estão caindo e muitos cairão. Que o Senhor nos abra os olhos do entendimento para que possamos, meu Deus, ajudar outros também a compreender essas coisas. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos habilitando, nos concedendo discernimento espiritual, nos ajudando não só a compreender, a ter o discernimento, mas a aplicar, a praticar em nossas vidas. E que os anjos do Senhor estejam nos guardando, afastando de nós, desse estudo, de cada um onde estão nesse momento, daqueles que venham posteriormente assistir, afastando todo o mal. Que o Senhor não permita que nada nem ninguém atrapalhe esse estudo, essa live, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos começar. Então, por que a igreja não deve se unir com o governo civil? Primeiro estudo de hoje, o cristianismo e o Império Romano. Esse estudo é interessante. Tem umas coisas muito importantes. Ele é como se fosse uma introdução que a gente vai abordando mais para frente. Ele é mais história, são relatos, mas tem muito princípio importante e muita coisa vai se repetir. Vale lembrar que Roma não muda, né? Acredito que alguns de vocês conhecem essa frase, né? Roma não muda, Roma sempre será Roma. Então, o que foi o Império Romano, quando Roma era pagã apenas, né? A Roma pagã, como é conhecido, né? E depois se tornou Roma papal, vai continuar vivendo de acordo com a mesma ideologia, mesma filosofia, mesmos princípios. Então, o que a gente vai ver nesse estudo, muita coisa vai se repetir. Muita coisa já está sendo preparada. Algumas já estão bem encaminhadas e já até sendo vividas em alguns lugares. E tudo vai começar aqui, ó, nesse país aqui, ó, os Estados Unidos, né? Porque esse país é quem vai dar o poder de volta. Esse poder que nós iremos ler hoje, aqui nesse estudo, que
que Roma tinha, né? Vamos ler esse pequeno prefácio do livro. Inclusive, até esqueci de mostrar a vocês, esse aqui é o livro. Acredito que alguns de vocês devem ter. É a capa aí do estudo. É um livro pequeno, né? É um livro com 50 e poucas páginas. Se você não conhecer esse livro, entre em contato com a gente para adquirir, ele é bem barato. E a gente produziu esse livro com o intuito de ser um livro evangelístico, para doar para as pessoas. Porque se muitos de nós não aceitarem essas coisas, haverá quem vai aceitar lá fora. Entre aqueles que estão entre os evangélicos, os católicos. Porque quando entender essas coisas e quando começar essas coisas a se intensificarem, elas vão se lembrar. E esses conteúdos que são assim mais breves, que são pequenos, eles despertam o interesse das pessoas em querer mais. E é bem assim, embora pequeno, ele é profundo, mas é fácil de entender, é um conteúdo maravilhoso. E veja o que é esse conteúdo. O autor é Jones, né? O autor desse livro, Jones. Ele mesmo disse isso aqui no prefácio, quando ele escreveu. Para quem conhece a história de Minneapolis, né, 1888, toda a questão do que aconteceu, a mensagem de justiça pela fé, vale uma importante observação. Acredito que alguns de vocês que conheçam a Cleuma, a irmã Cleuma e o canal dela, recentemente ela postou uns vídeos lá daquele historiador americano lá dos Estados Unidos, que é adventista, né? O Ron Duffield, ele falando sobre a relação entre a liberdade religiosa e a mensagem de 88. Porque essa mensagem da liberdade religiosa, que Jones pregou em 88, foi o que causou problema para ele. E faz parte, sempre que Ellen White chamava eles para as campais, Jones sempre pregava. É tanto que as conferências gerais também, quando você vai ler, a de 93, a de 95 e também a de 97, Jones aborda esse assunto da liberdade religiosa. Então esse assunto ele é importantíssimo. O livro Grande Conflito aborda demais isso aí também. Jones disse o seguinte aqui, este pequeno trabalho é o resultado de várias palestras sobre a relação entre a religião e o poder civil, apresentadas em Minneapolis, Minnesota, em outubro de 88. Então, Jones está deixando bem claro que o conteúdo que a gente vai ler aqui é o que ele pregou lá. É o assunto, é o mais próximo que você tem das mensagens dele, pelo menos da parte da liberdade religiosa, embora ele vá abordar algumas coisas sobre justiça pela fé aqui também. Inclusive, esse livro foi escrito e publicado por ele em fevereiro de 89, menos de um ano, poucos meses depois de Minneapolis, né? Então é um assunto bem importante. E aqui o Jones fala assim, o interesse manifestado pelo assunto e os inúmeros pedidos de publicação dos principais pontos dos argumentos apresentados levaram à publicação deste livro. Então pediam para ele, né, que ele publicasse alguma coisa sobre aquilo que ele havia pregado lá em Minneapolis. Então, a primeira coisa que ele fez foi esse livro aí, poucos meses depois. E é o que a gente vai estudar. Acredito que alguns de vocês, nós publicamos no final do ano passado, acredito que alguns de vocês já devem ter lido esse livro. Mas vamos estudar junto e a gente vai se fortalecendo, porque é muito importante. Quem não leu, vai aprender. Então, o primeiro tópico, que é o título do primeiro capítulo. Esse primeiro estudo de hoje ele é um resumo do primeiro capítulo desse livro. E o primeiro capítulo se chama O Cristianismo e o Império Romano. Aqui são palavras de Jones. Diz o seguinte: Jesus Cristo veio ao mundo para libertar os homens e plantar em seus corações o princípio genuíno da liberdade. A liberdade movida pelo amor. Então, preste atenção nos princípios, né? Contidos nessa liberdade, a liberdade que nós aprendemos com Deus. Ela é movida pelo amor, o amor de Deus, né? Aquele amor que somente Deus pode implantar no coração do homem. Além disso, essa liberdade ela é honrada demais para ser usada como ocasião para a carne ou como capa para a malícia. Então, é um outro problema que muitas pessoas
muitas vezes acaba acontecendo dois problemas, né? Por um lado, algumas pessoas pegam esse assunto para libertinagem, para abusar do assunto, na verdade, né? Fazer o mau uso, para viver as coisas erradas sem querer que ninguém diga nada. Ok? E por conta disso, existe um outro lado, que são aqueles que já estão assim bem revoltados com as coisas erradas que estão acontecendo e quando vê esse assunto teme de que esse assunto vá fazer com que outras pessoas piorem a situação, né? Usem disso para continuar nos seus pecados e não quererem ser repreendidas. Mas existe um equilíbrio aonde Deus deixa bem claro que essa liberdade que Ele nos dá é para servir a Ele, é para obedecê-lo de acordo com a palavra, não de acordo com a palavra do homem, mas de acordo com a palavra de Deus, né? Por isso não deve ser usada para dar ocasião à carne, ou seja, para satisfazer os desejos e os prazeres da carne, e nem muito menos para a malícia. Então, de cara, o Jones já começa com isso, ele já deixa bem estabelecido que a liberdade que ele pregava, né? Inclusive, ele era conhecido como campeão da liberdade nesse período aí, e porque Deus usou ele não só na questão da justiça pela fé, mas nesse assunto da liberdade tremendamente. E essa liberdade não era para que o povo, aqueles que aprendessem isso, usassem isso para libertinagem, para fazer as coisas erradas, sem querer ser repreendido ou algo do tipo, sem querer sofrer as consequências. E aqui diz assim, essa liberdade guiada por uma consciência iluminada pelo Espírito de Deus. Então é uma liberdade para que você deixe de ser escravo não só da carne, mas também do sistema e também da ideologia e da sabedoria dos homens e filosofias humanistas, né? Que são baseadas nos prazeres da carne, nos desejos humanos e na ambição e no orgulho do homem. E por isso que essa liberdade ela tem que ser iluminada pelo Espírito de Deus. E só Deus pode nos ajudar a vivê-la da maneira certa. E também a respeitar, mesmo aqueles que fazem as coisas erradas, sabendo que eles vão ter consequências sérias. A liberdade na qual o homem pode ser livre de todos os homens. Livre em que sentido? No sentido de homens que tentam controlar a tua consciência. No sentido de livre das coisas erradas, dos costumes, dos mandamentos, das leis de homens que são contrários, que distorcem a palavra de Deus, das tradições e da cultura desse mundo e das coisas do mundo, e de Satanás, consequentemente, do pecado e do eu. Tudo isso na abrange. Mas, ao mesmo tempo, Jones diz assim, mas tão gentil pelo amor, que se tornaria voluntariamente servo de todos. Servo com limite, né, com condições, contanto que não seja para servir ao pecado, às coisas erradas, às ideias que os homens muitas vezes maquinam para poder ir contra os princípios de Deus. Mas em que sentido ser voluntariamente servo de todos? A fim de levar a dessa mesma liberdade. Então, uma pessoa que ela entende essa questão da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, ela não vai usar a liberdade dela para ficar batendo de frente com os outros. Para tudo que alguém te pedir, ou em qualquer setor que você for da vida, você achar que estão tentando tirar a sua liberdade. Também tem um limite para isso. Até porque você tem que aprender também a ser servo. Então, ele diz assim, isso é liberdade de fato. Essa é a liberdade que Cristo deu ao homem. Pois quem o Filho torna livre, de fato é livre. Né? Veja, de fato é livre. E quem torna o homem livre? É Cristo. Existe um texto de Ellen White que diz assim, só é livre aquele a quem a palavra libertou. Isso é um texto de Ellen White. Então, somente a verdade
como diz a própria Bíblia, né, lá em João capítulo 8, mas ela é quem tem esse poder de libertar o homem, mas muitas vezes essa liberdade não está sendo vivida. Costumamos, e foi bem inculcado na nossa mente, de que a liberdade é apenas de ser livre das heresias, das falsas doutrinas e de outras igrejas. Quando muitas vezes nós mesmos estamos nos alimentando de todas essas coisas no nosso próprio meio. E aí continua aqui, ó. Ao dar essa liberdade aos homens, essa dádiva interminável, não poderia ter outro resultado senão aquele que Cristo pretendia. Então, qual era a pretensão de Cristo? Ao dar essa liberdade ao homem, a saber, mantê-los em eterna, inquestionável, inabalável fidelidade a Ele, como o real benfeitor da humanidade. Então, o propósito de Cristo em libertar o homem é para que o homem seja fiel a Ele. Né? A obediência da fé, uma fé que leva o homem a se submeter a obedecer a Cristo, confiando somente nele. E por isso que é uma liberdade da carne, do homem, de Satanás e do pecado, mas para a obediência a Cristo e à verdade, né? Então esse é o conhecimento, levando em consideração que essa liberdade, ela não admite o ecumenismo. A gente vai aprender mais sobre isso ao longo desse estudo, porque hoje o que se é pregado por muitos, infelizmente até no nosso meio adventista, é mais a filosofia ecumenista, no que diz respeito à questão da liberdade religiosa, do que de fato a liberdade religiosa como Deus ensinou. Veja, vamos agora para um pouco de história. O Império Romano, então, encheu o mundo. Isso ali na época do cristianismo primitivo, né, da época dos apóstolos, e poucos anos ali antes do Império Romano se tornar a Roma papal. Embora vá abordar alguma coisa também sobre questão de Roma papal, mas os princípios são os mesmos. Então, o Império Romano encheu o mundo. E assim eles consideravam o Império Romano, veja, a mais sublime encarnação de poder e um monumento da mais poderosa grandeza construída por mãos humanas, que foi permitida aparecer neste planeta. Vejam como exaltavam Roma, né? E até hoje, ela quer isso de volta, né? Ela vai conseguir isso manipulando os Estados Unidos e o mundo protestante. E vão dar de volta isso a ela, que é a imagem da besta, né? Esse império, continua aqui o texto, orgulhoso de suas e extremamente ciumento de suas reivindicações, afirmava seu direito de governar em todas as coisas, humanas e divinas. Então esse império afirmava o direito de governar em todas as coisas relativas ao homem e às coisas espirituais. Embora Roma permitisse que as nações conquistadas, as nações que Roma vencia, né, e conquistava, mantivessem a adoração de seus deuses nacionais, elas, as nações conquistadas por Roma, né, assim como o povo conquistado, eram consideradas apenas como servos dos estados romanos, ou seja, dos governos de Roma. Toda religião, portanto, era considerada subordinada à religião de Roma. Isso aqui é importante, porque vai ser assim de novo. É isso que eles querem. Então, toda religião era considerada subordinada à religião de Roma. E embora todas as formas de religião pudessem vir a Roma e ocupar seus lugares em seu panteão, elas deveriam vir como servas do Estado, ou seja, submissas ao governo. Então, a religião dessas outras nações, elas passavam a se submeter às leis do governo de Roma e, consequentemente, às tradições pagãs da própria Roma.
e acabava que essas outras religiões eram influenciadas pela religião de Roma. Isso se repete ainda hoje. Veja, a própria religião romana era apenas a serva do Estado. Então a própria religião de Roma era submissa ao governo. E de todos os deuses de Roma, nenhum era tão grande quanto o gênio da própria Roma. Esse gênio aqui, irmãos, é a intelectualidade, a sabedoria de Roma, né? A mentalidade de Roma. Era considerado o maior deus entre eles. A sabedoria, a sabedoria aqui no sentido de sabedoria do governo, do poder civil. Esse era o principal deus. Aqui diz assim, o historiador Neander cita Cícero como tendo estabelecido uma regra fundamental de legislação, da seguinte forma. Veja como uma das regras do governo romano da época: nenhum homem terá para si deuses particulares próprios. Então, o indivíduo que estava debaixo, submisso ao governo de Roma, não tinha o direito de escolher os deuses que eles queriam adorar por si só. Nenhum homem adorará por si mesmo quaisquer deuses novos ou estrangeiros. A condição é essa daqui, ó. A menos que sejam reconhecidos pelas leis públicas. Então, daqui a gente já começa a ver um problema de quando um poder civil ele se envolve com religião. E, por sua vez, a religião se envolve com o poder civil e usa o poder civil para legislar, criar leis religiosas. Daqui a pouco vocês vão ver mais sobre isso. Assim, percebe-se que, no ponto de vista romano, o Estado, que é o governo, né, tinha supremacia sobre tudo. O Estado era a idealização mais elevada do bem. Veja, o governo romano era considerado a coisa mais pura, mais santa do mundo. E aqui ele diz assim, ó, conforme expresso por Neander. Esse Neander era um historiador, né? Ele relata coisas da história de Roma, da Roma antiga. Ele diz assim, ó, o conceito de Estado era o conceito mais elevado de ética. Então assim era considerado o governo, né? A coisa mais elevada na humanidade para o Império Romano. E nele estava incluída toda a realização real do bem mais elevado. Portanto, o desenvolvimento de todos os outros bens pertencentes à humanidade dependia disso. Então, qualquer coisa boa, justa, aos olhos humanos, dependia das leis e da diretriz, da regência do governo civil de Roma. Assim eles pensavam. Então continua assim, ó, o homem com tudo que possuía estava subordinado ao Estado. Vocês veem como é exagerado a questão do governo e da religião para Roma. E eu sempre vou repetir ao longo desse estudo, dessa série de estudo, ela quer isso de volta. Ela perdeu isso, Roma perdeu isso. Roma papal, né? E ela vai ter isso de volta. Então todo esse exagero que vocês vão acompanhar nesse estudo vai voltar. Só que pior e com muito mais coisas mais modernas, numa formatação mais moderna, né? Aqui continua assim, então ele não deveria ter um objetivo maior, ou seja, um homem, qualquer pessoa não poderia ter um objetivo maior, não deveria buscar um bem maior. Isso aqui é interessante, porque quem se submetia, quem estava subordinado ao governo romano, não poderia considerar nada nesse universo maior do que o governo romano. Só para vocês terem uma noção. Aí depois a gente vai entrar na situação dos cristãos. Portanto, todo cidadão romano era um súdito. E todo súdito romano era um escravo. Diz o historiador Moncem, que é outro historiador, ele diz assim, ó, quanto mais ilustre um romano se tornava, menos ele era um homem livre. Até hoje é assim, né, no sistema.
Quanto mais rico, quanto mais famoso, quanto mais fama, quanto mais poder, menos o indivíduo ou aquele grupo de indivíduos são livres. Eles, na verdade, eles vão se tornando cada vez mais escravos de um sistema para poder manter, para chegar ali. E sempre tem algo por trás. Aqui diz assim, ó, olha como era considerada a lei de Roma, do governo romano. A onipotência da lei. A lei deles era considerada onipotente. O despotismo do governo. Despotismo é tirania. É um termo usado para um governo tirano. Um governo que ele tira a liberdade de consciência do seu povo. Levava-o a um círculo estreito de pensamento e ação. Ou seja, aqui está falando que o homem, né, que se tornava um indivíduo ilustre na sociedade romana, debaixo de tudo isso aqui que a gente leu, ele vivia um círculo estreito de pensamento e ação. E assim até hoje. A gente acha que as pessoas do mundo vivem uma liberdade, mas a mente delas é condicionada a todo um sistema, toda uma cultura, toda uma tradição. Tudo isso desenvolvido com muito cuidado pelo sistema papal, né? Através dos jesuítas. E aqui diz assim, ó, falando de um cidadão romano ilustre, e seu crédito, até hoje é assim, né? A questão do crédito social, questão do scoring, né, como a gente chama hoje, da pessoa, e sua influência dependiam da triste rigidez de sua vida. Rigidez em que sentido? De ser submisso em todos os detalhes ao governo, a todo o sistema, para poder viver, né, e alcançar o que havia alcançado. E aí continua assim, ó, todo o dever do homem, do mais humilde ao maior dos romanos, era manter sua casa em ordem e ser o servo obediente do Estado, do governo, né? Esse era o dever de cada cidadão romano. Percebe-se imediatamente que, para qualquer homem, professar. Agora vamos entrar na situação dos cristãos. Você já deve estar imaginando, coitado dos cristãos que viveram nessa época, né? Para qualquer homem, professar os princípios e o nome de Cristo era praticamente colocar-se contra o Império Romano. Então, ser cristão, irmãos, nesse tempo, era muito, muito sofrido e perigoso. É o que a gente vai viver muito em breve, nesses últimos dias dessa terra. Então, só para você ter uma noção, aqui diz assim, ó, para ele, né, para o cristão, reconhecer Deus, conforme revelado em Jesus Cristo, como o bem mais elevado era apenas traição contra o Estado romano. Se você entendeu até agora o quanto Roma era exaltada e ela se considerava acima de tudo e de todos, imagina um cristão humilde, simples, dizer que Deus, que o Deus dele, que o Senhor Jesus Cristo era maior e superior em tudo a Roma. Era uma afronta, né? Roma não consideraria isso uma coisa senão alta. Roma não consideraria isso outra coisa senão alta traição. Então, isso era a recompensa do cristão. Porque o Estado romano representava para os romanos a mais elevada concepção do bem. Então, para eles não existia nada melhor, nada maior, nada mais puro ou justo, em termos de justiça, do que o Império Romano, do que o governo romano. Agora, imagina contrastar isso com o governo de Deus. Consequentemente, os cristãos não eram apenas chamados de ateus. Olha que interessante. Embora eles acreditassem em Deus, mas para os romanos eles eram ateus. Por quê? Porque negavam os deuses. Não aceitavam nenhum deus do panteísmo romano, né? Mas a acusação contra eles perante os tribunais era pelo crime de alta traição. Então os cristãos eram considerados traidores de altíssima periculosidade.
porque negavam o direito. Olha que interessante isso aqui, ó. Os cristãos eram considerados assim porque negavam o direito do Estado, do governo romano, de interferir nas relações dos homens com Deus. Os cristãos não aceitavam. É triste que hoje as coisas estão se revertendo. Hoje o povo que professa o cristianismo de todas as igrejas, e infelizmente até entre nós, eles estão apoiando o governo. Quando nessa época, aqui pouco tempo depois que Cristo morre, aqui são histórias, relatos até da época que os apóstolos ainda eram vivos, e poucos anos depois que os apóstolos morreram, os cristãos não aceitavam que o governo interferisse com nada, eles não se envolviam com o governo, seguindo o exemplo de Cristo, né? Então, a acusação era de que eles eram irreverentes, ou seja, os cristãos eram considerados pelos romanos irreverentes para com os Césares. Os Césares é como se fossem os presidentes da época, né? É, e inimigos dos Césares e do povo romano. Assim eram considerados cristãos. Os romanos se consideravam não apenas a maior de todas as nações, e aquela a quem pertencia o poder sobre tudo, mas também se orgulhavam de ser a mais religiosa de todas as nações. Então tinha um lado religioso também muito forte. Cícero elogiou os romanos como os mais religiosos de todas as nações, porque eles levavam sua religião a todos os detalhes da vida, igual no sentido, no caso deles, no sentido negativo, mas é como Deus quer que a gente seja, levar a nossa religião para tudo na nossa vida, né? E o povo romano desse tempo, para tudo existia uma reza, uma crença por trás. Existia algum Deus envolvido ali na solução de qualquer coisa. Como assim é hoje, né? Por exemplo, aqui no Nordeste está chovendo. E aí quem é da religião católica ou até mesmo espírita, eles acreditam que é São Pedro, né? Que está mandando essa chuva, e aí rezam, agradecem a ele. Então isso já é desse tempo aqui, de Roma. Veja, aqui são palavras de um historiador, né? Falando sobre como era a tradição na época de Roma pagã. Os cristãos sofriam muito nesse tempo, muito mais do que nós imaginamos. A gente não sofre nada. Veja, a adoração cerimonial romana era muito elaborada e minuciosa, aplicando-se a todas as partes da vida diária. Consistia em sacrifícios, orações, festivais e investigações por meio de presságios e adivinhações sobre a vontade dos deuses e o curso de eventos futuros. Então eles faziam todas essas coisas aqui baseado nas investigações que eles faziam de saber qual era a vontade dos deuses e o que seria do futuro, né? Os romanos se consideravam um povo extremamente religioso, porque sua religião estava tão intimamente ligada aos assuntos do lar e do Estado. Então veja que a religião era predominante não só na casa, na vida cotidiana do cidadão romano, mas também no Estado. Ou seja, no governo. Aqui diz assim, ó, assim a religião em todos os lugares se encontrava com a vida pública do romano por meio de seus festivais e impunha um jugo igual em sua vida privada, por meio da exigência de sacrifícios, orações e prenúncios. Todas as atividades devem ser conduzidas de acordo com um sistema cuidadosamente estabelecido pelo Colégio de Pontífices. Já existia essa classe de vamos chamar assim, de sacerdotes, né? De líderes religiosos, pontífices. E tudo vinha das escolas desses homens, aonde eles aprendiam as superstições e o paganismo deles para propagar na sociedade, né? Se um homem saísse para caminhar, havia uma forma a ser recitada, ou seja, uma reza. E se montasse em sua carruagem, outra. Então, para tudo que ia fazer, tinha uma reza, tinha algo a ser recitado
com referência a alguma coisa envolvendo algum Deus, né? Assim como a gente faz na nossa vida cristã. A gente, para resolver uma coisa, a gente ora a Deus, pedindo a orientação, pedindo que Deus ajude, que Deus possa abençoar, livrar. Assim eram eles também. Só que na religião pagã. Aqui diz assim, o seguinte trecho de Gibbon dará uma visão clara do caráter abrangente dos ritos e cerimônias religiosas romanas, além de mostrar como a profissão da religião cristã estabelecia uma separação absoluta. Vocês vão ver como é que os cristãos lidavam com isso, entre aquele que a professava e todas as coisas relativas aos assuntos de Roma. Vamos ler agora um relato de como era a cultura romana pagã e como os cristãos eles reagiam, como eles se comportavam inseridos nessa sociedade. Aqui diz assim, ó, a religião das nações não era meramente uma doutrina especulativa professada nas escolas ou pregada nos templos. As inúmeras divindades e ritos do politeísmo estavam intimamente ligados a todas as circunstâncias de negócios ou prazer. Então, tudo, praticamente tudo, da vida do romano, do cidadão romano, havia uma influência de alguma crença, de algum credo pagão por trás, de algum deus, né? Alguma oferenda, alguma referência que fosse, do mínimo ao maior situação da vida. E aqui diz, ó, da vida pública ou privada. E parecia impossível escapar de sua obediência sem, ao mesmo tempo, renunciar ao comércio da humanidade e a todos os ofícios e diversões da sociedade. Então, o cristão ele tinha que ser autônomo. Ele tinha que se afastar até mesmo do comércio. Então, para ganhar o pão, é como Paulo, né? Você vê que Paulo ele tinha a profissão dele mesmo e ele, para viver ali levando o evangelho, certo que Paulo é uma exceção, porque Paulo ele não tinha uma vida comum, mas você vê que ele tinha ali um ofício para não depender do sistema. Ele sabia o sistema que vivia, que era esse sistema. Porque trabalhar para outros, né, trabalhar para, digamos assim, para uma empresa, na época, né, havia muito paganismo envolvido. Muita coisa, muito costume pagão que batia de frente com os princípios de Deus. Aqui continua dizendo assim, ó, o cristão que, com piedoso horror, evitava a abominação. Olha que interessante. Os cristãos da época, eles evitavam o circo e o teatro. Aí só uma observação aqui. Hoje, os cristãos, os professos cristãos, infelizmente até entre nós adventistas, eles não só não evitam essas coisas, como eles trazem para o nosso meio. Quando nessa época os cristãos se horrorizavam com essas coisas, né? Com a arte, com a cultura da época, eles não se envolviam. E aqui diz assim, ó, via-se envolto em armadilhas infernais em todos os divertimentos de convívio, sempre que seus amigos, invocando as divindades hospitaleiras, até para ir visitar um amigo na casa do indivíduo tinha costumes pagãos, para poder ali o indivíduo pagão receber aquela visita, né? Então eles derramavam libações para a felicidade uns dos outros. E os cristãos não queriam participar daquilo ali, porque sabia que aquilo ali era oferecido a demônios, né? Então diz aqui, ó, o cristão, nessas ocasiões especiais, era obrigado a abandonar as pessoas que lhe eram mais queridas. Então a vida cristã não era fácil. Não era como nós vivemos hoje. Mas isso porque nós afrouxamos demais. Porque eles eram muito firmes. Eles não partilhavam, não participavam do que eles sabiam que era consagrado, dedicado a algum Deus. Que havia algum paganismo por trás. E eles sabiam, porque a comunhão deles com Cristo, com Deus, tendo em vista que eles estavam vivendo ali bem
assim, bem pouco tempo depois da morte dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo. Então tudo estava muito ainda recente. Entende? Por isso que quando você lê Apocalipse, que fala da primeira igreja, não tem as cartas às igrejas lá? A primeira igreja é aquela coisa pura, né? E quando você vai ler na história, é isso mesmo. Então parece extremismo, né? Eles tinham que abandonar até os amigos, as pessoas que eram mais queridas, os parentes. Eles não se envolviam porque essas pessoas que não eram cristãs, que não aceitavam a crença bíblica, para tudo envolvia paganismo. Então, em vez de contrair, porque eles faziam isso? Para não contrair culpa inerente a essas cerimônias ímpias. Toda a arte, todo o comércio que se ocupava minimamente com a criação ou adorno de ídolos era poluído pela mancha da idolatria. As perigosas tentações que por todos os lados espreitavam em emboscadas para surpreender o crente desavisado atacavam-no com violência redobrada no dia dos festivais solenes. Até hoje é assim, né, irmãos? Você, principalmente para quem trabalha para o sistema, chega período de São João, de carnaval, até mesmo de final de ano, mas principalmente carnaval e São João. A gente até conhece pessoas que sofrem com essas coisas, porque ainda trabalham muitas vezes para o sistema público, né? Ou até mesmo quem trabalha para certas empresas ou lojas. E quando os donos ali daquele estabelecimento ou daquele órgão ali são bem envolvidos com a cultura da região e com as religiões da região, enfim, e aí coloca ali, enfeita, né, a empresa, o órgão lá, o local de trabalho, coisas de São João, de carnaval, e muitas vezes tira alguns momentos, principalmente quem trabalha com escola, com outros órgãos do sistema público, mas também quem trabalha em certas empresas. E aí, às vezes, tira algum momento para fazer quadrilha, para fazer alguma comemoração, e aí todo mundo tem que ir a caráter, e aí o indivíduo está ali envolvido naquilo, sabendo que aquilo ali é anticristão, que aquilo ali aquilo ali é uma ideia, uma filosofia pagã, né? É uma tradição pagã. E nesse tempo, isso já existia. E os cristãos sofriam muito com isso. Por isso que eles buscavam ser o mais independente e autônomos possível. E aqueles que ainda estavam envolvidos com trabalhando para alguém, eles acabavam caindo muito. Aqui diz assim, ó, elas eram tão engenhosamente planejadas, ou seja, essas tentações, né, e dispostas ao longo do ano, porque ao longo do ano, na cultura romana, havia vários festivais, igual é hoje. Quantos e quantos festivais e festas. Aqui não é tanto no Brasil, mas as principais que tem até duram bastante. E diz assim, ó, que a superstição sempre tinha a aparência de prazer e muitas vezes de virtude. Muitas vezes considerado como coisa inocente, nada demais, né? E aí a gente vai, hoje em dia, e se envolve com essas coisas. E traz até algumas coisas pagãs para o nosso meio, como comemorações, né? Os cristãos trêmulos que foram persuadidos, nesse caso, a obedecer às modas de seu país e às ordens dos magistrados, dos governos, né? Trabalharam sob as mais sombrias apreensões das reprovações de sua própria consciência, das censuras da igreja e das denúncias da vingança divina. Então, imagina a mente dessas pessoas. Até hoje, muitas pessoas passam por isso. E tem que orar muito a Deus para que Deus ajude a sair disso. Por isso é uma bênção quando você que é adulto, né, que tem sua família, quer ter sua independência, você se torna autônomo. Onde você consegue ali, com a ajuda de Deus, poder fazer o seu trabalho sem se envolver com essas coisas, com a cultura e com o sistema. Tudo isso mostra claramente que, para professar o nome de Cristo, uma pessoa era obrigada a renunciar a qualquer outro relacionamento na vida.
era muito forte. Vocês vão entender, parece exagerado, né? Que hoje em dia a gente não vive isso. Mas por que era tão exagerado? A gente vai chegar lá. Ela, a pessoa, o cristão, não podia comparecer a um casamento ou funeral de seus parentes mais próximos, porque todas as cerimônias eram realizadas em referências aos deuses. Então tudo envolvia uma oferenda, uma referência aos deuses. Não podia participar de um festival público pelo mesmo motivo. Se o cristão participasse desses serviços, ele prestava honra aos deuses, assim como os outros pagãos. Por isso que eles evitavam ao máximo. E por isso que nós deveríamos ainda evitar. Porque muitas vezes nós não sabemos onde estamos pisando, com o que estamos lidando, né? Se ele se recusasse a fazê-lo, agora veja a situação do cristão nesse tempo. E veja que nesse sentido nós estamos vivendo tempos de bonança. Se ele se recusasse a fazê-lo, o que deveria fazer, se quisesse obedecer a Deus e honrar a Cristo, que é o certo que ele tinha que fazer, ele se tornava notório aos olhos de todo o povo. As pessoas começavam a perceber. Era muito fácil perceber, porque a cultura era muito forte. Que era intensamente, esse povo pagão era intensamente ciumento do respeito que considerava devido aos deuses. E também, ao fazer isso, o cristão, aí aqui está o problema maior, o cristão desobedecia à lei romana, que ordenava que essas coisas fossem feitas. Então, não é como hoje, que os festivais, as coisas que acontecem na cultura pagã aqui dos nossos dias, na nossa região, no nosso país, não são obrigadas por lei civil. Então você ainda tem a chance de não participar daquilo. Até mesmo quando você trabalha para algum órgão público ou até para alguma empresa que costuma fazer alguma festa, alguma coisa, comemoração lá no local de trabalho, ainda, por mais que você acabe sendo mal visto, e muitas vezes criticado, mas você ainda consegue escapar. Mas vai chegar um tempo que isso não vai ser mais possível. E para eles não era possível. Vocês vão entender. Assim, ele se tornou sujeito à perseguição, o que significava a morte. Porque a lei dizia, aí vocês vão ver como era a lei romana, e o perigo de dar autoridade ao governo de mexer com a lei, aliás, de mexer com religião, de se envolver com religião, de ditar a religião do povo. O perigo da igreja dar essa autoridade ao governo. Agora a gente começa a ver algumas coisas. Aqui era como funcionava a lei, a lei romana. Dizia assim, ó, adorem os deuses em todos os aspectos, de acordo com as leis de seu país. E ainda incentivava isso aqui, ó, e obriguem e forcem todos os outros a fazer o mesmo. Essa era a lei romana nesse tempo. Já pensou o que esses cristãos passaram? Mas odeiem, olha o que o texto continua dizendo, odeiem e punam aqueles que introduzem qualquer coisa estranha aos nossos costumes nesse particular. Irmãos, hoje isso não acontece porque não existem ainda essa união entre Estado, entre o governo e a igreja. Quando existir, aí a gente vai pagar um preço alto. Por isso que a gente tem que entender esses assuntos. Porque muita gente está muito iludida e não sabe o que está fazendo, não sabe o erro que vai cometer. E tem mais, ó. Quem quer que introduza novas religiões, cuja tendência e caráter sejam desconhecidos, por meio das quais as mentes dos homens possam ser perturbadas, deve, se pertencer à classe superior, ou seja, se for rico, ser banido ali da sociedade. Agora, se pertencer à inferior, se for pobre, punido com a morte. Então, quem era pobre, a punição era a morte. Quem era rico, era a exclusão. A grande maioria dos primeiros cristãos pertencia às classes mais baixas do povo. Nesses dias dessa época,
A maioria dos cristãos eram pobres. Você vê inclusive José de Arimateia, que era muito rico para a época, e o próprio Nicodemos. O Espírito de Profecia, lá no livro Desejado de Todas as Nações, diz que eles ficaram pobres, eles ficaram no mesmo nível de classe dos irmãos, porque eles deram tudo para a causa de Deus. Lembram que, se não me engano, no livro de Atos, diz que eles repartiam tudo em igual? Então, não havia pessoas tão ricas no meio dos cristãos. Alguns até tinham um pouco mais, mas em comparação com quem era rico mesmo na sociedade pagã que não era cristão, a maioria de fato era pobre dos cristãos. Então, se a lei dizia que os pobres que não aceitassem se submeter às práticas pagãs da religião deles e não se submeter à lei civil, se fosse pobre deveria morrer, então o que vai acontecer com a maioria dos cristãos? Veja, a lei dizia que se alguém das classes inferiores introduzisse novas religiões, deveria ser punido com a morte. Os cristãos, introduzindo uma nova religião e pertencendo às classes mais baixas, estavam sujeitos à morte sempre que adotassem a religião de Cristo. Então, aceitar Cristo era sinônimo de morte. Então, você veja como é diferente, né? Essa era a lei romana. E quando Roma condenava os cristãos à morte, Roma não considerava isso como perseguição. Por quê? Porque era a lei do Estado influenciada pela religião do Estado, a religião romana. Então, se a religião estava envolvida com o governo, e a religião dava autoridade ao governo de criar leis religiosas, então os homens ciumentos, supersticiosos, influenciados pelos demônios, para preservar as suas práticas e não correr o risco de, segundo a tradição que os demônios colocavam na mente deles, de quebrar qualquer princípio, qualquer preceito da religião deles, por causa de outras religiões que iam contra, né, e que poderiam ali denunciar aquilo ali que eles estavam fazendo como algo errado. Então eles criavam leis para punir, para impedir. E por isso não era considerado perseguição. Era considerado lei. É a mesma coisa de você dizer de uma pessoa ser presa hoje porque ela roubou um celular e chegar lá no juiz, na delegacia, seja lá onde for, e dizer que ela está sendo perseguida pelos policiais. Já pensou que coisa absurda? Então, assim, o governo romano considerava um cristão que alegasse que estava sendo perseguido porque queria viver sua religião e não a deles. Mas aí a lei deles previamente já dizia que se essas práticas fossem realizadas por alguém, eles teriam que ser punidos. Então é aquela velha situação de poder, ou melhor, de autoridade ao governo de se envolver com a religião, e logo logo você vai entender o que é que vai acontecer. Aqui diz assim, ó, nem por um instante seria admitido que isso fosse perseguição. Era apenas a aplicação da lei. O Estado romano era supremo. O Estado governava em assuntos religiosos. Então eles ditavam a religião, porque os governadores eram religiosos e supersticiosos, e consequentemente a religião que prevalecia era a religião de quem estava no poder. Quem quer que presumisse desobedecer à lei deveria sofrer a penalidade. Tudo o que Roma fazia, tudo o que professava fazer, era simplesmente fazer cumprir a lei. Lembre-se, Roma não muda, irmãos. E Roma quer isso de volta. E vão dar. Porque hoje os cristãos estão dando as mãos a Roma. Não só na questão ecumenista, mas estão se envolvendo com o governo, estão buscando apoio do governo,
estão apoiando o governo, governos mais conservadores, partidos conservadores, com a ilusão de que eles vão acabar com as coisas erradas do sistema. Mas a maioria deles são religiosos, tem suas crenças, tem suas igrejas e são ecumenistas. E quando o sistema dos Estados Unidos, influenciado pelo sistema papal, começar a ouvir a voz do povo, porque vai vir do povo, vocês vão ver aqui ainda nesse estudo essa questão da voz do povo, de que deve-se ter soluções para as coisas que estão acontecendo nesse mundo e que deve se envolver, sim, vai vir dos religiosos esses clamores, deve sim se envolver com a religião. O governo deve sim aplicar leis religiosas para resolver essas questões do mundo, que o povo está se cansando e que Satanás está implantando o caos no mundo para poder vir com a solução. E aí as pessoas que hoje, muitos de nós, que dá ouvidos, que cria esperança nesses governos, nesses partidos, vão ver esses partidos se voltando contra eles, contra a própria religião deles. Então diz assim, ó, tudo que Roma fazia era apenas aplicar a lei. Olha que interessante, isso aqui é um outro livro de Jones, chamado Princípios Opostos. Aí o subtítulo é A Causa da Perseguição. Isso está no capítulo 3. É um outro livro de Jones, onde esse livro é só sobre essa história de Roma, como uma nação que envolvia a união entre a igreja e o Estado. Esse livro é muito interessante. Princípios Opostos. Um trecho desse livro diz isso aqui, ó. Está totalmente envolvido com esse assunto que a gente está estudando. Olha de onde vem esse ditado. Veja, sendo o Estado romano a divindade suprema, porque era assim que eles consideravam, o Senado e o povo eram apenas os instrumentos por meio dos quais suas ideias eram expressas. Daí surgiu a expressão a voz do povo é a voz de Deus. Olha de onde é que veio. Quando você ouvir isso por aí, irmãos, cuidado, não se iluda com isso. Nunca a voz da maioria foi a voz de Deus. Nunca a voz do povo foi a voz de Deus. Isso é uma filosofia pagã e romana ainda por cima. E isso vai voltar cada vez mais forte. Porque sabe quem é que vai pedir o decreto dominical? Serão os protestantes. Serão o povo, influenciados, como diz aqui, ó, porque eles são instrumentos da filosofia que o próprio sistema introduz na mente deles. De diversas formas, né? E aí a voz do povo clamando. Veja, esses dias, por exemplo, esse pouco tempo, essas semanas, já no começo desse ano, já do final do ano passado para o começo desse ano, houve um problema, uma situação no país da gente com relação à questão do Pix e a Receita Federal. Então o povo começou, né, e com razão, né, a reclamar e a falar mal do governo e cair em cima. E aí, figuras do governo que não concordam com o governo atual, que são figuras, inclusive, de um partido conservador, que é um partido bem religioso, colocou a boca no trombone e moveu o povo. E o povo falou. E foi o que aconteceu? Revogaram essa lei aí. Por quê? Porque o povo clamou. Vocês lembram, uns anos atrás, alguns de vocês vão lembrar, quando teve um aumento na tarifa, acho que era da passagem de ônibus. Vocês lembram o alvoroço que causou, que teve até invasão lá no Planalto Central, lá em Brasília? Vocês lembram? Acho que vocês vão lembrar disso aí. Aí eu lembro que na época, isso faz muito ano, eu nem era adventista, na época dizia assim, o gigante adormecido despertou. Ou seja, o povo. E aí o povo clamou e revogaram a situação. Então isso já vem. Então, quando o caos vai sendo implantado, o povo vai clamar. Mas influenciado, a maioria, né, pela religião romana, a religião católica romana, prevalecente no mundo, né?
E por isso eles vão dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca pensem assim, irmãos. Tomem muito cuidado com isso. Até porque, depois disso aqui tem um texto de Ellen White, muito interessante. Mas veja o que é dito aqui por Jones. Voltando ao livro sobre o governo civil. Se for admitido o princípio de que o Estado tem o direito de legislar com relação à religião e de impor práticas religiosas, então não se pode culpar o Império Romano por levar os cristãos à morte. Porque se a gente apoia isso, de que a igreja e o Estado devem se unir e criar leis religiosas, a gente vai ter que assumir as consequências. Quando se voltarem contra nós e contra a nossa religião, contra a nossa crença, nós vamos ter que assumir as consequências. Porque decreto dominical é uma lei religiosa civil, fruto da união entre Estado e Igreja. E só pode vir de um governo que seja muito envolvido com a religião. Consequentemente, quando vier decreto dominical e decreto de morte, muitos que hoje estão apoiando isso, apoiando essa questão, apoiando governos conservadores, influenciando as pessoas a se envolverem com esses governos, eles vão ter que sofrer as consequências. E não vão poder dizer nada. Não vão poder dizer que estão sendo perseguidos e que o governo não deveria, sim, criar uma lei como essa. Não deveria se envolver com religião. Se eles mesmos colocaram esses governadores lá, se eles mesmos apoiaram, enquanto o governo ainda não mexe com o sábado e com o domingo. E a pessoa se ilude, mas vai vir. Aqui diz assim, tampouco pode ser admitido que esse tipo de tratamento com os cristãos tenha sido uma perseguição. Ou seja, se é para admitir que era para haver a união entre Estado e Igreja, então não se pode dizer que o que o governo romano fez com os cristãos era errado. Se a gente diz hoje que não tem problema nenhum da união entre religião e governo, então a gente olha para o passado, quando existia um governo mais poderoso que já existe na Terra, o governo de Roma, na época, era simplesmente a união entre Estado e Igreja, e caçavam os cristãos, porque não admitiam uma religião diferente ou algo superior à religião deles, ou que os cristãos não se submetessem à sua religião. Assim como foi na época de Nabucodonosor, né? Continua aqui dizendo assim, como os governos civis são governados por maiorias, olha de novo as maiorias aí, a religião da maioria deve necessariamente ser a religião adotada. Então, se a religião, você sabe que um governo que é envolvido com religião, os políticos ali envolvidos, eles têm suas religiões. Eles são a maioria, eles é quem estão no poder. Então, qual é a religião que eles vão apoiar? A religião deles? Ou aquela religião ecumênica, que é uma religião comum entre todos, onde os pontos de vista são comuns. E aí eles abrem mão de alguns pontos de vista, de algumas doutrinas que são diferentes entre eles. Agora pensa, no tempo atual, qual é a doutrina mais comum no mundo cristão? Entre a maioria, com poucas exceções, como os adventistas, por exemplo, é o domingo. É o domingo, que é guardado tanto pelos católicos quanto pelos evangélicos, os professos protestantes. E aqui diz assim, e se a legislação civil em assuntos religiosos for correta, se não tem nada demais, então a maioria pode legislar a respeito de sua própria religião. Então, levando em consideração que a maioria desses governadores vão legislar sobre religião, a influência maior vai ser da religião deles. E como eles são a maioria, lembre-se desse princípio aqui, Cristo triunfante. Isso é uma meditação de Ellen White. O Espírito de Profecia diz assim, vocês poderão dizer, então a senhora crê que todo o mundo instruído está errado e que um grupinho pobre, essencialmente minoritário, ou seja, minoria, considerado um povo ignorante e comum, é só o que será salvo? E aí ela responde,
Jesus esteve entre os humildes da terra. Não assumiu sua posição ao lado dos cultos, rabis ou soberanos. Ou seja, aquela classe de homens, de líderes religiosos e de governadores. Ele não assumiu a posição dele com esses. Não foi encontrado entre os potentados da terra, mas entre os humildes. E isso é verdade. Basta ler os 4 evangelhos e você vai ver que ele sempre andou somente com os humildes. Embora ele amasse todos e vez ou outra estivesse ali sendo convidado por algum desses grandes homens, mas não era que ele ia atrás deles para se juntar com eles nas ideias deles, mas era para aproveitar os momentos para poder de alguma maneira tentar tirar eles desse caminho. E ela diz assim, ó, nunca se achou a verdade entre a maioria. Foi sempre encontrada entre a minoria. Palavras do Espírito Profecia. E isso é verdade. A própria Bíblia, ela deixa bem claro isso para nós. Em vários e vários e vários relatos. Então, levando isso em consideração, isso é um princípio eterno. Eterno assim, né? Enquanto existir o pecado, na verdade, não é eterno, porque quando acabar o pecado, então a maioria vai estar, porque só vai existir a maioria, né? Só vai existir aqueles que vão estar sem pecado. É bem importante a gente refletir nisso. Mas enquanto existir o pecado, aí realmente sempre vai ser a minoria. Mas voltando aqui ao texto do livro, diz assim, mas tudo isso com a autoridade e todas as reivindicações do Império Romano foi eliminado pelo princípio de Cristo. O princípio de Cristo eliminou tudo isso, afirmado por todos os que citavam o nome de Cristo na época, que o governo civil nunca pode, por direito, ter algo a ver com a religião ou práticas religiosas. Os cristãos do tempo dos primeiros séculos, eles não aceitavam isso. E os reformadores também não. E os primeiros adventistas também não. Os pioneiros. Porque, inclusive, não sei se quantos de vocês sabem, mas existia uma revista, um periódico da Igreja Adventista da época dos pioneiros chamado Liberdade Religiosa. No começo era chamado de American Sentinel, Sentinela Americano, que era só sobre liberdade religiosa. Então era uma revista, era um assunto predominante entre o povo de Deus. Era comum. E hoje, e o Satanás está fazendo de tudo para esse assunto ser cada vez menos trazido à tona, porque ele sabe a força que isso tem para libertar a consciência das pessoas e preparar as pessoas também, não só nas questões das reformas, mas isso também é muito importante. Aqui diz assim, ó, que a religião, a profissão religiosa e as práticas religiosas devem ser deixadas inteiramente entre o indivíduo e seu Deus, para que ele as pratique conforme sua própria consciência ditar. Ou seja, é o indivíduo e Deus com a palavra dele, e não o governo, um poder ditando o que o homem tem que crer, como o homem tem que crer e o que o homem tem que praticar ou deixar de praticar. E eles lutaram por isso, deram suas vidas. Veja, o princípio é qual que Cristo estabeleceu? Que a Deus só se deve dar o que é de Deus, enquanto a César, que é o governo, só se deve dar o que é de César. Por isso que temos que saber fazer essa distinção. E ao longo dessa série de estudos, vamos ver alguns pontos bem interessantes sobre que muitas pessoas pensam que o governo ele age com a lei de Deus, quando, por exemplo, a questão de matar, de roubar, né? Vamos ver se de fato eles usam a lei de Deus nos próximos estudos. Aqui diz assim, esse é o princípio que Cristo estabeleceu e que por meio de seus discípulos ele enviou a todo mundo e que eles afirmaram onde quer que fosse, em nome do qual perderam, quando eles eram fiéis a esse princípio do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que César não se envolva com aquilo que é de Deus e que nós não nos envolvamos, não levamos não dá autoridade a César de mexer com o que é de Deus.
Quando eles eram fiéis a esse princípio, o que é que acontecia com eles? Eles perderam toda a consideração terrena das pessoas desse mundo. Suportaram tormentos incontáveis e pelo qual deram livremente suas vidas. Além disso, foi por causa do estabelecimento desse princípio realizado por Jesus Cristo e da afirmação dele por seus verdadeiros discípulos que temos hoje os direitos e as liberdades que desfrutamos. Porque vocês acham que muitas pessoas eram levadas para as forcas, para serem queimados nas fogueiras vivos e serem torturados? Era só porque eles não criam igual a os pagãos? Ou só porque eles simplesmente professavam o nome de Cristo? Não era só por causa disso. É porque eles recusavam aceitar que qualquer um não permitissem que eles adorassem a Deus como eles estavam aprendendo nas Escrituras. Eles não vendiam a liberdade deles. E não, eles lutavam, mas não lutavam com a espada. Porque o Espírito de Profecia diz que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas eles simplesmente só se recusavam. Né? Se mantinham fiéis, embora humildes, mansos e inocentes, sem ferir ninguém e sem brigar. Mas eram mortos. E tudo isso para quê? Para que hoje a gente pudesse estar desfrutando da liberdade que temos, a qual muitos de nós estamos brincando com ela. Estamos desprezando, desconsiderando e fazendo pouco caso dessa liberdade, muitas vezes vendendo, porque não sabemos o que é liberdade de consciência de fato. Diz, olha o que a gente vai levar. Vamos encerrar com esse texto. O seguinte trecho de Leque é digno de ser registrado em letras de ouro e mantido em uma lembrança triste, mas sempre grata. Esse texto é bem forte. Isso aqui é um registro do que esses pobres cristãos, ricos diante de Deus, mas pobres diante das sociedades, e porque sofreram muito pela sua liberdade e por seu amor a Cristo e sua fidelidade a Cristo. Olha o que eles passavam. Entre os registros autênticos das perseguições pagãs, há histórias que mostram, talvez mais vividamente do que qualquer outra, tanto a profundidade da crueldade a que a natureza humana pode chegar, quanto o heroísmo da resistência que ela pode alcançar. Os casos mais horríveis de tortura registrados eram geralmente infligidos, olha que interessante essa informação, pela população ou em sua presença na arena. Então, o governo ouvia o povo, porque a voz do povo para eles era o quê? Era a voz de Deus. Mas quem é que influenciava eles? A religião do governo, do próprio Estado. A religião predominante. Então, esses são detalhes para a gente ter na nossa mente o que vai acontecer de novo. Aqui diz assim: lemos sobre cristãos amarrados em cadeiras de ferro em brasa, enquanto o fedor de sua carne semi-consumida subia em uma nuvem sufocante para o céu. Sobre outros que foram rasgados até os ossos por conchas ou ganchos de ferro. Você já pensou nisso? Sobre virgens santas entregues às luxúrias do gladiador ou às misericórdias do cafetão. De 227 convertidos enviados em uma ocasião para as minas, cada um com tendões de uma perna cortados, com um ferro em brasa e com o olho arrancado da órbita. De fogos tão lentos, as fogueiras, né? Que as vítimas se contorciam por horas em suas agonias. De corpos rasgados membro por membro, ou borrifados, imagina isso aqui, borrifados com chumbo em brasa, de uma mistura de sal e vinagre derramados sobre a carne que sangrava da forca, de torturas prolongadas e variadas por dias inteiros, por amor ao seu divino mestre, pela causa que acreditavam ser verdadeira. Homens e até mesmo moças fracas, mulheres
jovens, né, frágeis, suportaram essas coisas sem hesitar, quando uma palavra os teria livrado de seu sofrimento, que era negar Jesus Cristo, somente para não ser torturado. Era vender a sua liberdade de adorar a Cristo de acordo com o que estavam aprendendo na Bíblia. Mas eles não vendiam, não se vendiam, né? Como nós hoje facilmente nos vendemos. Nenhuma opinião que possamos formar sobre os procedimentos dos sacerdotes em uma época posterior deve prejudicar a reverência com que nos curvamos diante do túmulo de um Marte. Encerramos com esse texto aqui. Tudo isso foi suportado por homens e mulheres, e até mesmo por meninas fracas, para que as pessoas nas eras futuras pudessem ser livres, para que nós hoje possamos desfrutar da liberdade que nós desfrutamos e que, infelizmente, iremos jogar na lata do lixo essa liberdade, porque nos iludimos com a sabedoria do homem. Aqui diz assim, ó, tudo isso foi suportado em apoio ao princípio de que, com a religião, o governo civil não pode, por direito, se envolver. Eles não aceitavam isso. E passaram por tudo isso, porque eles não aceitaram. Tudo isso foi suportado para que os homens pudessem ser livres e para que todas as eras futuras pudessem saber que é direito inalienável de toda alma adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Então, todo esse sofrimento que nós vimos nos relatos foram suportados por pessoas, cristãos, pessoas humildes, pessoas que não vendiam, assim como Esaú vendeu, né, a sua primogenitura por um prato de lentilha. Eles não vendiam a liberdade deles. Eles não vendiam, eles não deixavam que o governo, eles não se envolviam com o governo, não apoiavam essa ideia. Não vendiam aos homens, não deixavam que os homens regessem sua consciência, ditassem sua religião. E não se iludiam, mesmo com os governos e os partidos mais conservadores, que chegavam muitas vezes próximo das práticas dos cristãos, mas eles não se iludiam. Não deixavam que esses governos, que esses homens iludissem eles, achando que eles iriam resolver as questões da sociedade. Iremos ler algumas coisas de Ellen White nos próximos estudos, falando sobre Cristo com relação a essa questão. E iremos ler bem mais alguns outros textos que irão nos ajudar a compreender mais ainda o porquê que a gente não deve se apoiar isso, se iludir com isso e achar que não vai acontecer nada demais. A gente olha para o sistema e vê esse caos que o inimigo instalou no mundo, das agendas LGBT e outras agendas que a gente vê no mundo, e vê alguns governos combatendo essas coisas, e a gente se empolga com esses governos, e a gente, de repente, acha que essas coisas vão ser a solução. Mas resolver o problema exterior sem resolver o problema interior nunca vai resolver nada. E muitas pessoas, elas se iludem com isso. Então esse foi só um pouco do relato da história, só para vocês terem uma noção do que homens e mulheres e até crianças, pessoas de todas as idades, das classes mais pobres e mesmo até de pessoas mais cultas, mas que eram cristãs, que queriam ser fiéis a Cristo, o que eles tiveram que passar para que hoje nós tenhamos a nossa liberdade. E vocês viram o problemão de quando o governo se envolve com a religião e cria leis religiosas, e de quando a igreja dá autoridade, busca o governo, busca o apoio civil para legislar
com a religião, influenciados por suas religiões, por suas doutrinas, isso só vai dar errado. A história está aí, mas parece que a gente fecha os olhos para essas coisas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Nos próximos estudos, mais assuntos, mais desse conteúdo para a gente reforçar e para que vocês possam tomar suas decisões. Porque esse governo que estamos vivendo dos Estados Unidos vai acelerar bastante para que Roma tenha novamente o poder. E quando eles tiverem, então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que não apoiemos, não compactuemos com essas coisas. Que as nossas mãos estejam limpas sobre tudo isso. Sabemos que vai acontecer. Podemos alertar muita gente para livrar muita gente. Por isso que a gente publicou esse livro bem baratinho para ser doado. Para que muita gente tenha acesso a isso aqui. Porque se o povo de Deus não está nem aí para essas coisas, vai ter muita gente lá fora que vai estar. E que não vão aceitar que essas coisas aconteçam. Então, irmãos, nós vamos encerrar com uma oração. Vamos orar agora para que a gente possa encerrar o estudo de hoje. Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, porque o Senhor deixou essas coisas registradas. O Senhor usou homens para trazer à tona esses assuntos. E hoje o Senhor tem usado alguns para que esses assuntos novamente sejam trazidos à tona, para alertar o teu povo, para despertar a consciência de muitos, e não só daqueles que fazem parte do movimento adventista, mas também daqueles que estão nos outros apriscos, em outras igrejas, em outras religiões, para que se despertem, para que reflitam bem o rumo que esse mundo está levando e os perigos que nos cercam, e que muito em breve essas coisas irão estourar, essas bombas irão explodir e o caos vai piorar, e que não sejamos coniventes com essas coisas, meu Deus, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos firme na tua plataforma, nos teus fundamentos, que o Senhor nos ajude também a considerar esse assunto tão importante quanto os outros, e a questão da liberdade de consciência, e a compartilhar isso com outras pessoas, e principalmente a viver, para que as pessoas possam então entender o preço da liberdade. Que Deus nos ajude, meu Senhor, que o Senhor possa segurar os ventos por mais algum tempo, para que mais pessoas possam ser despertadas, possam ser advertidas, esclarecidas, e possam tomar suas decisões juntos com o Senhor. Que o Senhor nos conceda uma noite em Tua presença, que os anjos do Senhor continuem nos guardando, que Teu Santo Espírito continue conosco, nos influenciando, nos guiando, nos convencendo de nossa situação espiritual e moral, e também da Tua justiça e do juízo que está por vir. Que tudo isso, meu Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado por mais esse momento. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.